E aí, galerinha do quarto ano, bom dia para vocês. Já estão com saudades da escola, dos coleguinhas, dos professores? Bom, a gente aqui, né, eu, a tia Flávia, todos os funcionários, já estamos morrendo de saudades de vocês. A gente vai passar por um período aí, não sabemos ainda ao certo quanto tempo, mas as aulas vão ser dessa maneira, né, sempre online. Então, eu vou estar procurando passar algumas videoaulas, algumas orientações e atividades também, todas na plataforma do Uno. Então, o professor Marcelo aqui de matemática, atacando de youtuber. Vamos ver o que vai dar isso. Bom, gente, eu deixei aqui essa página inicial, que fala da unidade 2, onde nós vamos trabalhar com adição e subtração. Lembra que na primeira apostila nós só trabalhamos com sistemas de numeração e agora a gente vai, enfim, trabalhar com as operações. A princípio, essas duas aqui, né? De adição e subtração. Bom, como sempre, ele traz uma página, uma abertura, né, com uma situação, problema. A gente vê aqui uma loja que vende bicicletas e equipamentos de bicicletas. Tem uma nota fiscal aqui para a gente vai estar analisando posteriormente. Tem aqui o preço de uma bicicleta. Tá? Então, são situações em que a gente consegue trabalhar as operações de adição e subtração. E depois, como sempre, né, tem aqui as questões de reflexão. Aí eu vou pedir para que vocês pausem um pouco o vídeo, leiam as questões com atenção, que depois debatam, né, conversem com os familiares a respeito dessas questões, né? Quais são os equipamentos que vêm em um kit de proteção? Você sabe o que é promoção, né? Converse com seus colegas, nesse caso, então, a gente pede que converse com seus familiares. E, se possível, crie uma pergunta a respeito dessa situação inicial aí da loja de bicicleta, de equipamentos de bicicleta. Bom, já na página 40, a gente começa agora com o capítulo 1, Estratégias de Cálculo, e a gente vai começar falando de arredondamentos e estimativas, que foi exatamente o tema que nós terminamos, né, a apostila 1, falando de arredondamentos. Bom, para a gente dar uma recordada, né, antes de entrar nos cálculos, vamos fazer aqui um exemplo. Então, eu vou pegar o número 300, deixa eu colocar aqui, 347. Então, eu quero fazer um arredondamento desse número para a centena. Então, eu vou arredondar ele para centena. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira, né? Primeiro, né, o que é arredondar? Então, arredondar é um processo que a gente usa para substituir alguns algarismos que têm menos significância por zeros. Tá? Então, se eu quero fazer um arredondamento para a centena, eu venho aqui, circulo o algarismo da centena. Tá? Então, aqui o 3, ele é o algarismo da centena, eu circulei ele. Os algarismos que têm menos significância, nesse caso, são os algarismos da dezena e da unidade. Então, o 4 e o 7 eu vou substituir pelo zero. Então, quando eu arredondar para a centena, na dezena eu vou colocar 0, na unidade também eu vou colocar 0. E aí eu tenho agora que pensar no 347. Eu preciso pensar da seguinte maneira. Esse 347, ele está mais próximo do 300 ou do 400? Né? Qual é a centena mais próxima que ele está? Então, a gente usa o seguinte artifício. Olha. Vamos dividir em duas partes. Se o vizinho aqui do algarismo da centena, né, no caso a dezena, se esse algarismo for maior ou igual a 5, nós fazemos com que o algarismo da centena cresça uma unidade. E aí ele vai ficar como 400. Certo? Agora, se o algarismo, o vizinho aqui da centena, né? No caso, o algarismo da dezena, se ele for menor que 5, então nós não vamos acrescentar uma unidade para o algarismo da centena, vai continuar o 3, então vai ficar 300. Então,
o processo de arredondamento se baseia nesse sentido, pegar os algarismos que são menos significantes, né, e substituí-los pelo algarismo zero. Esse processo de arredondamento ele é muito usado quando a gente não está interessado em fazer um cálculo exato, né? A gente se contenta ou já é suficiente ter uma estimativa ou ter um resultado aproximado de alguma situação, tá? Então, a gente trabalhou aqui com o arredondamento do 347 e vimos que esse arredondamento é 300, tá? Uma outra forma da gente pensar, ó, eu posso pegar os números e colocar a representação deles numa reta. Então, eu deixei uma reta já representada aqui embaixo. E aí, vamos pensar, ó, se a gente quer fazer um arredondamento para centena, então eu vou trabalhar nessa reta usando centenas. Eu vou colocar o zero no início da reta e, sempre usando intervalos iguais, eu vou montar aqui as minhas centenas. Então, tenho 100, tenho 200, tenho 300... 400, 500 e assim por diante. Então, eu estou usando uma reta que vai de 100 em 100, porque eu estou pensando no arredondamento da centena. Aí, agora, a gente vai localizar o 347 nessa reta. Repare que o 347 ele fica entre o 300 e o 400, certo? Exatamente no meio, você tem o 350. Então, onde vai se localizar o 347? À esquerda ou à direita do 350? À esquerda, né? Então, o 347 está um pouco antes. Aproximadamente aqui onde eu desenhei essa bolinha. Tá? Então, o 347 ele está mais próximo de voltar no 300 do que chegar lá no 400, certo? Então, é uma outra forma da gente entender o arredondamento. Então, o 347 ele está mais próximo do 300 do que do 400. Vamos colocar um outro exemplo aqui com maior quantidade de algarismos. Olha, um outro exemplo. Vamos pegar aqui o 3.000. Deixa eu apagar que ficou feio. 3.742. E aí eu vou pegar esse número e agora eu estou pensando em arredondar ele para a unidade de milhar. Então, eu quero fazer um arredondamento para a unidade de milhar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente circula o algarismo da unidade de milhar. O algarismo da unidade de milhar é o 3, certo? Então, o 7, o 4 e o 2 são algarismos que têm uma menor significância. Então, eu vou substituir o 7, o 4 e o 2 pelo 0. Então, vão ficar 3 zeros aqui. E agora, eu tenho que olhar para o vizinho, né, da unidade de milhar, um vizinho da unidade de milhar, e pensar naquelas duas situações que a gente viu no slide anterior. Ele é maior ou igual a 5 ou é menor que 5? Bom, o 7, todos nós sabemos que ele é maior que 5. Isso vai fazer com que eu acrescente uma unidade na unidade de milhar. Se você tinha 3 unidades de milhar, você vai ficar com 4. Então, arredondando 3.742 para a unidade de milhar, vai dar 4.000, né? 4 unidades de milhar. Pensando na reta, ó, vou colocar o 0 na reta. Como eu vou fazer um arredondamento para a unidade de milhar, então eu vou trabalhar de 1.000 em 1.000. Então, eu tenho 0, depois eu tenho 1.000. Depois, em intervalos iguais, né? Sempre iguais, eu tenho 2.000. 3.000, 4.000 e assim por diante. Nós sabemos que o 3.742 ele está entre 3.000 e o 4.000, certo? Exatamente no meio do 3.000 e do 4.000, nós temos o 3.500. Então, o número que a gente está estudando, ele está à direita do 3.500, está mais ou menos aqui. 3.742. Repare que ele está mais próximo do 4.000 do que do 3.000. Né? Então, faz sentido o nosso arredondamento estar dando 4.000, né? Porque está mais próximo de chegar na unidade de milhar, que é o 4.000, do que na unidade de milhar, que era 3.000. Então, está aí só para a gente recordar um pouco a respeito do arredondamento. E como eu disse, né?
Bom, vamos treinar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer um arredondamento desse número aqui para a centena mais próxima. Então, eu quero só arredondar agora, não vou pensar nas retas, vou só fazer o arredondamento desse número para a centena, desse aqui para a dezena de milhar. Então, o ideal é que você pause o vídeo, né? Tente fazer antes de mim aqui, e depois você confere se está certo. É lógico que é importante você sempre ter um lápis, uma borracha, um caderno, né? Para estar trabalhando com essas questões. Bom, se a gente vai fazer o arredondamento para a centena, então eu venho aqui e circulo a centena, certo? Os algarismos 7 e 1 são aqueles que têm menor significância, vão ficar 0, tá? Agora eu vou olhar para o vizinho da centena. O vizinho da centena sempre é à direita, né? O vizinho da centena aqui no caso é o 7. E o 7 a gente sabe que é maior que 5. Se é maior que 5, a gente deve acrescentar um algarismo na centena. Você tinha 4 centenas, você acrescenta um algarismo, fica 5. E lembrando que tinha 3 unidades de milhar, tá? Então está ali o 3 antes do 5. Então ficou 3.500. Então, o arredondamento de 3.471 para a centena mais próxima é o 3.500, tá? Se a gente fosse pensar na reta, né, a gente teria lá o 3.400, o 3.500, o 3.471 estaria aproximadamente aqui. E aí a gente percebe que ele está mais próximo do 3.500 do que do 3.400. Agora nós vamos fazer o arredondamento do 16.804 para a dezena de milhar mais próxima. Então, o primeiro passo é você localizar o algarismo da dezena de milhar. Então, nós temos aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, o algarismo da dezena de milhar é o algarismo 1, ok? Sabemos que os algarismos que têm menor significância são todos os que ficaram à direita, né? Então, eu vou substituir o 6, o 8, o 0 e o 4, todos pelo zero, tá? Então, ficaram 4 zeros aqui no meu arredondamento. Agora, eu tenho que olhar para o vizinho. Quem é o vizinho da dezena de milhar? Sempre à direita, né? O vizinho da dezena de milhar é o 6. E o 6 também é maior que 5. Se ele é maior que 5, nós vamos acrescentar uma unidade na dezena de milhar. Você tinha uma dezena de milhar, vai ficar com 2 dezenas de milhar. Então, o arredondamento aí do 16.804 para a dezena de milhar mais próxima é 20.000. Certo? Bom, e como foi dito, né, nós usamos muito essa ideia de arredondamento para facilitar os cálculos, né, quando a gente não tem a intenção de um resultado exato. E aqui está uma situação, problema, que até foi passada na lista de exercícios anterior, né, que eu já até corrigi ela. Ó, para a Maratona de São Pedro foram abertos 2 dias de inscrições. No primeiro dia foram realizados 11.923 inscrições e no segundo dia 9.214 inscrições. Quantas inscrições aproximadamente foram feitas no total? E aí ele dá uma dica, né? Arredonde para a unidade de milhar mais próxima. Então ele não está querendo saber o resultado exato, ele quer apenas uma aproximação. E está pedindo para arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Então a gente vai fazer o quê? Para tornar o cálculo mais fácil, nós arredondamos os números antes de fazer o cálculo. Então eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de inscrições do primeiro dia, que foi 11.923, e vou arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Então, vamos lá. Ó. Nós sabemos que no processo de arredondamento, eu vou circular aqui a unidade de milhar, que é o algarismo 1, e todos os algarismos que ficam à direita, né, que tem menor significância, eu vou substituir pelo 0. Então, vão ficar 3 zeros. Aí, nós temos que pensar no vizinho que fica à direita da unidade de milhar, que no caso é 9. Né? Como o vizinho aqui é maior que 5, a gente vai acrescentar uma unidade de milhar, vão ficar 2 unidades de milhar, e eu vou ter o número 12.000. Então, aproximadamente 12.000 inscrições no primeiro dia. Agora, vamos fazer o mesmo com as inscrições do segundo dia, que foram
9.214. Bom, vou novamente circular a unidade de milhar, que agora é o 9. O 2, 1 e o 4 são os algarismos que ficaram à direita, vão ser substituídos pelo 0. Certo? E vamos pensar agora na unidade de milhar. O vizinho da unidade de milhar é 2. 2 é menor que 5. Então, a gente não deve acrescentar uma unidade de milhar. Nós vamos continuar com 9 unidades de milhar. Então, ficou aqui 9 unidades de milhar. Bom, fizemos os dois arredondamentos, agora a gente soma, né? Repare que fica muito mais fácil de fazer essa soma, porque eu tenho vários zeros, né, para somar. 0 mais 0 dá 0, 0, 0. Na verdade, eu estou somando 12 mais 9, que dá 21. 21 mil. Então, aproximadamente 21 mil inscrições. Então, esse é o objetivo do arredondamento, né? Quando você tem que apresentar um resultado, uma estimativa, um resultado aproximado, tá? Você não precisa fazer o cálculo exato, então você pode fazer uso de arredondamentos. Bom, começando as atividades da apostila, né? Agora sim, por enquanto eram só exemplos e revisão, até porque faz uma semana que a gente está meio parado aí. Na página 40, né, a gente começa com essa situação da Cíntia, né? Vamos ler aqui a situação da Cíntia, acompanha aqui no vídeo. A Cíntia mora em Belém, no Pará, e vai viajar de ônibus para Natal, no Rio Grande do Norte, e depois para Barra Velha. Então, vamos pensar na situação. Aqui está o mapa do Brasil, né? Bem grotesco. A Cíntia ela vai sair de Belém, que fica mais ou menos aqui, viajar até Natal, que fica no Rio Grande do Norte, e depois vir aqui para Santa Catarina, na região sul. Então, ela sai da região norte, passa pela região nordeste e vem na região sul. Tá? Então, essa é a trajetória que a Cíntia vai fazer. Bom, eu vou percorrer, né, vamos acompanhando a fala dela aqui, ó. Vou percorrer 2.012 quilômetros de ônibus até Natal, e depois serão mais 3.547 quilômetros de ônibus até Barra Velha. Né? Então, são 2.012 quilômetros até Natal, depois mais 3.547 quilômetros até chegar em Barra Velha. Bom, duas perguntas, né? Primeira questão aqui. Quantos quilômetros aproximadamente a Cíntia percorrerá de Belém até Barra Velha? Aí ele fala assim, ó, para estimar, né? Repare que ele pediu aproximadamente. Para estimar o resultado dessa adição, podemos fazer o seguinte. Então, ele arredondou o 2012 para a centena mais próxima, ficando 2.000. Arredondou 3.547 para a centena mais próxima, ficando 3.500. E agora ele vai fazer essa soma, né, de 2.000 mais 3.500. Bom, 2.000 mais 3.000 são 5.000, dá um total de 5.500. Só é importante que vocês vão completando na apostila de vocês também, tá? Assim a apostila fica completa, sem faltar nada. Segunda pergunta. Cíntia já percorreu 4.276 quilômetros. Quantos quilômetros faltam aproximadamente para ela chegar em Barra Velha? Então, a gente sabe que a distância total que a Cíntia ia ter que percorrer era de 5.500. Se ela já percorreu 4.276, então a gente precisa fazer uma subtração aí para saber quanto falta para a Cíntia percorrer. Como ele está enfatizando aqui que ele quer um resultado aproximado, então eu não preciso fazer o cálculo exato, né? Os 5.500 ele já está arredondado para a centena mais próxima. Vamos arredondar o 4.276. Quando eu arredondar o 4.276 para a centena mais próxima, vai ficar aqui 4.300. Certo? Então, ficou 5.500 menos 4.300, que dá um total, 5.000 tira 4.000 dá 1.000. 500 tira 300 dá 200, então ficou 1.200 quilômetros. Completem aí na apostila, tá? Não deixa nada faltando aí, gente, por favor. Então, essa foi a situação inicial, né? Como a gente sempre faz em sala, a gente trabalha essa situação juntos. E aí, agora a gente vai para as questões que a apostila traz. Importantíssimo nesse momento, gente. Pause o vídeo, resolva você primeiro na sua apostila,
E depois observe a resolução do professor para ver se você fez corretamente. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Ó. Primeira questão, acho que já está na página 41. Nádia quer comprar uma geladeira que custa R$ 1.329 e um computador que custa R$ 2.119. Calcule mentalmente quanto que ela vai gastar no total. Então, aqui a gente tem que marcar a alternativa, né, que corresponde ao quanto ela vai gastar. Bom, a geladeira é 1.329, então a gente não está preocupado em saber o resultado exato, mas a gente quer saber aproximadamente quanto a Nádia vai gastar, né? Então, esse 1.329 eu posso fazer um arredondamento, tá? Olhando as opções que a gente tem, ó, a gente tem 3.000 e 4.000, que são arredondamentos da unidade de milhar, mas tem o 3.500, que é da centena. Então, a gente tem que pensar em arredondar para a centena mais próxima. Para eu arredondar o 1.329 para a centena mais próxima, eu circulo o algarismo da centena, vou substituir o 2 e o 9 pelos zeros. E aí eu olho no vizinho, né? Quem é o vizinho da centena? O vizinho da centena aqui no algarismo 2. Então, a gente sabe que 2 é menor que 5, portanto, eu vou continuar com 3 centenas aqui e 1 aqui. Então, a geladeira é aproximadamente R$ 1.300. O computador, que tem o valor de R$ 2.198, quando eu arredondar ele, eu vou circular a centena mais próxima, que é o 1. Eu sei que o 9 e o 8 vão ser substituídos pelo 0. E aí, olhando no vizinho, né, a gente observa que o vizinho do 1 é 9. Como 9 não é nem 5, mas é maior que 5, então a gente acrescenta uma centena, vão ficar 2 centenas, e eu vou ter o número 2.200. Então, agora somando, né? Somando aqui os valores da geladeira mais o do computador, 1.300 mais 2.200 vão dar um total de R$ 3.500. Portanto, eu tinha que marcar a segunda opção. Número 2, já pausaram o vídeo? Então, pausem, por favor. Observe o gráfico com os dados de uma campanha beneficente e depois responda as questões. Então, a gente tem aqui, ó, sempre importante ler o título, né? Quantidade de alimentos arrecadados. No eixo horizontal, a gente vê o tipo de alimento que foi arrecadado. Então, tem macarrão, café, arroz, feijão. E no eixo vertical, aqui, a gente vê a quantidade, né? A massa total de alimentos arrecadados, que estão em quilogramas. Então, só para ter um exemplo aqui, o macarrão foi arrecadado aproximadamente 100 quilogramas. O café também aproximadamente 100 quilogramas. Bom, e assim por diante. Letra A. Quantos quilogramas de alimentos aproximadamente foram arrecadados no total? Então, a gente tem, ó, que o eixo vertical aqui, ele já me dá aqui, ó, opções de arredondamentos na centena. Então, eu vou trabalhar com esse tipo de arredondamento. Reparem que a barra do macarrão aqui, que representa o macarrão, né? Ela está mais próximo do 100 ou do 0. Então, a posição dela aqui é mais próxima do 100. Então, a gente vai arredondar para 100 quilos de macarrão. Quando a gente pega a barra do café, a posição dela está mais próxima do 100 ou do 200. Também está mais próxima do 100. Então, a gente vai arredondar a massa de café para 100 quilogramas. Quando a gente olha aqui a posição do arroz, o arroz ele está mais próximo do 500 ou do 600. Repare que a posição do arroz, né, a barrinha do arroz está mais próximo do 500, então a gente arredonda para 500 quilogramas. E o feijão, se a gente pegar aqui a posição da barrinha do feijão, ela está quase aqui na altura do 400, então a gente arredonda para 400. Agora nós vamos somar, né? 100 mais 100, 200, mais 500 dá 700, e 700 mais 400 dá 1.100 quilogramas de alimentos arrecadados. E na B, quantos quilogramas de arroz, aproximadamente, foram arrecadados a mais que os quilogramas de café? Então, eu vou responder a letra B aqui. De arroz, a gente usou um arredondamento aqui para 500.
E de café nós usamos o arredondamento para 100. Então, se eu quero saber quanto de arroz foi arrecadado a mais que café, eu tenho que fazer uma subtração, né? 500 menos 100, 400 quilogramas de arroz foram arrecadados a mais do que quilogramas de café. Só qualquer dúvida, a gente vai ter o fórum da plataforma, né? Para estar tirando essas dúvidas. Eu vou postar todo o roteiro de atividades lá no fórum. Bom, e a última questão aí. Raul comprou 2 itens e pagou com 2 cédulas de R$100. Quais foram esses 2 itens? Calcule mentalmente. Então, a gente vai, para fazer o cálculo mental, é mais fácil se a gente arredonda os valores, né? Se a gente usa aproximações. Então, eu vou trabalhar com o boné valendo R$60, o óculos R$160, a camisa R$120, tá? Então, eu estou arredondando para a dezena mais próxima, e a bermuda R$140. Então, vamos lá. Ó. Se ele tinha 2 cédulas de R$100, então ele tinha um total de R$200. Com R$200, o que ele podia comprar? Ele podia comprar a camisa, que é 120, mais o boné, que é 60, né? Então, a camisa e o boné. Mas essa não era a única opção, né? Ele poderia ter comprado também a bermuda com o boné, bermuda e boné. E tem mais alguma opção? Não, né? O óculos ele já está num valor muito alto, então não daria para ele comprar o óculos com o boné, nem com a camisa, nem com a bermuda. Então essas seriam as 2 possibilidades. Só essa foi a nossa primeira aula, ficou um pouco mais longa, porque a gente estava retomando e trabalhando 4 páginas da apostila de uma vez. Mas, como eu disse, é importante que sempre que possível pause o vídeo e tente responder por si só, né? E depois utilize o vídeo para correção. Lembrando que a gente não tem um tempo de volta, a gente não sabe quando nós vamos voltar, então vamos tentar fazer o melhor possível. Eu também vou estar tentando aqui explicar da melhor maneira possível para ficar tudo mais fácil. Eu vou postar atividades toda segunda-feira para vocês, tá? Vão ser sempre 3 ou 4 vídeos. E toda semana uma atividade valendo nota. Então, após assistir às aulas, fazer as atividades da apostila, sempre vai ter um formulário do Google ou alguma atividade valendo nota aí, certo? Então, até o próximo vídeo.